gente, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar do livro O Feiticeiro de Terramar, da Ursula Le Guin. Foi lançado esse ano pela Arqueiro. Esse livro é o primeiro de uma série de outros livros do ciclo Terramar, que conta a história de um grande feiticeiro mago chamado Gavião. Mas essa história aqui é antes dele ser o Grande Gavião, é quando ele só é conhecido como Ged ainda. E a história começa assim: Ged tá lá, de boa na vida dele, e aí ele descobre que ele tem o dom da magia. E ele é um adolescente bem arrogante, assim, que acha que ele sabe tudo e tal. E aí ele sai da ilhazinha que ele mora, porque esse universo são várias e várias ilhas. Tipo, sério, várias ilhas. E ele vai pra um lugar que ensina os magos a controlarem sua magia e etc e tal. Só que ele tem um rival, que se não me engano o nome do personagem é Jasper, que já é um mago lá faz algum tempo, e ele quer provar que ele é melhor que esse cara. Então, um belo dia, ele resolve invocar a sombra de algum espírito que não devia ser invocado. Que, tipo, deixa quieto, não mexe. Por que você vai mexer com isso, menino? Mas ele mexe, né? Porque senão não tem história. E aí dá ruim, né? E aí a história é essa, e depois acontecem várias coisas. E basicamente a história do livro é o Ged tentando superar esse mal, porque aí a sombra fica conectada com ele, fica seguindo ele e tal. Eu comprei esse livro na Bienal. Um dos principais motivos é porque tem um dragão na capa. Qualquer coisa com dragão me convence assim muito rápido. Também porque eu já tinha ouvido falar muito bem da Úrsula e como ela escrevia. Inclusive, já que eu tô falando disso, já posso falar do primeiro ponto negativo, que eu sei que não vale pra toda a série. Falaram que a Úrsula, quando ela começou a perceber essa coisa importante de personagens mulheres, ela foi colocando mais nessa obra de Terramar e tal. Então, por mais que nesse livro praticamente não tenha, que é um ponto negativo, infelizmente, eu sei que vai melhorar eventualmente. E ainda bem, porque é um livro muito legal. Assim, tem aquele problema das mulheres estarem naqueles papéis de estereótipos, então elas são as princesas, ou sei lá, estão só ali, coadjuvantes pequenas e não tem muita relevância pra história. É muito legal o que tá sendo contado aqui, é a história do Ged crescendo mesmo, porque, tipo, tudo bem, não são nem 200 páginas, mas passam anos da vida dele aqui. E o desenvolvimento do personagem dele é muito legal. Eu lembro quando eu comecei a ler, eu fui no Twitter e falei, eu não aguento esse moleque, ele tá me irritando, assim, horrores. E aí quando eu terminei de ler, eu sentia uma empatia, uma simpatia pelo personagem que eu nunca achei que eu ia ter quando eu comecei a ler o livro. Então é um desenvolvimento muito, muito legal. Como a história é muito focada no Ged, infelizmente alguns coadjuvantes que eu até queria que tivesse aparecido mais tem um espaço muito pequeno. Também colocaria como ponto negativo, mas não muito, porque eu entendo que é o estilo dela e em nada desfavorece a obra, porque o protagonista tá tão bem construído nessas poucas páginas que, tipo, você nem sente falta tanto de outros personagens ali. É que sim, eu sinto, mas o Ged simplesmente toma conta da história toda. É o melhor do fantástico medieval, saca? Tipo, tem dragão, tem magos, o jeito que a magia funciona nesse universo é muito interessante mesmo. Tem palácios e reinos, e assim, pra quem curte essas coisas, é um prato cheio. O fato da magia, ela ser... você consegue controlar alguma coisa sabendo o nome verdadeiro da coisa, é muito legal. Eu já tinha visto algumas histórias usando isso, mas aqui a base de toda a magia é isso. Quando eu tava lendo, eu tava achando muito curto. Tipo, em poucas páginas, várias coisas já estavam acontecendo. Eu tava assim, gente... E eu achei que era uma coisa que ia prejudicar o livro, mas contando que tem outros livros e que a ideia do ciclo de Terramar é contar vários anos da vida do Ged e a Gavião também, então funciona. E eu acho que é uma lição também para as pessoas que se interessam por fantasia medieval ou fantasia, porque a gente ainda tem muito aquela visão do Tolkien, né, que a gente precisa escrever vários capítulos descrevendo a porta. A minha porta nem é pra aquele lado, não sei porque eu apontei pra lá, mas tudo bem. E a Úrsula vai lá e mostra que não, cara, ela resolve anos da vida de um personagem em menos de 200 páginas. Sim, tem coisas que eu queria que ela tivesse desenvolvido um pouco mais, mas eu entendo que foi uma escolha, não é uma coisa que atrapalha, é mais uma questão de estilo mesmo. Eu não tinha lido nada dela até o momento e assim,
É ótimo. Não é uma história com várias reviravoltas acontecendo. Tem um menino, ele tem que derrotar essa coisa, e a história dele em derrotar essa coisa. E fecha o arco. É muito bem feito, sem ficar floreando, sem ficar exagerando, sem colocar coisa porque é bonito. Fazia muito tempo que eu não li uma história de fantasia medieval que fosse curta, assim, e que lidasse com as coisas tão bem. Que fosse uma história tão contida num universo maior e muito interessante, que tem muito mais coisa pra falar, mas não necessariamente precisa, porque a história que eles estão falando é do Gedge tentando derrotar a sombra, e é isso que importa. Então eu super, super recomendo. Principalmente se você é que nem eu, que amo uma fantasia medieval. Eu sei que no aspecto de personagens mulheres esse livro peca, mas eu sei que vai melhorar. Vai ler, sério, vai ler. Tem dragão na capa. Eu não preciso dar mais nenhum outro motivo, esse já é o motivo. Essa é a primeira parte da crítica, agora eu vou falar dos spoilers. Então aquela coisa, se você não leu ainda, se você não quer spoilers, aquela coisa e tal, fecha o vídeo, mas antes curte, compartilha, se inscreve no canal, aquelas coisas todas que eu fico feliz. Tá, agora spoilers. Antes de falar qualquer coisa, eu quero falar uma coisa assim muito, muito importante. Muito importante. Tem um personagem nesse livro chamado Veth, e desde que ele apareceu na história, eu farejei o chip. Eu tava assim, saía chip. E aí, só que aí o Veth desaparece, né, depois do começo da história. Eu falei, não tem chip. Só que aí ele aparece de novo no final. E, gente, tem uma passagem no livro que, assim, eu tinha certeza que o Gedge e o Veth tinham se pego. E, assim, na minha cabeça foi isso que aconteceu na verdade, assim. Eles super se amam e eles se pegaram, porque eu quis. Eu espero que isso aconteça mais tarde. Eu não sei se vai acontecer mais tarde. Não me conta se você já leu, se vai acontecer mais tarde, tá? Eu não quero saber. Agora que passamos por esse momento, eu quero falar mais uma vez, mas agora com spoilers, o quão esse Gedge, esse protagonista é bem construído. Eu tava, assim, odiando horrores ele no começo, assim, eu sei, ele era um adolescente, arrogante, pá, tudo bem. E quando o negócio com a sombra acontece, num primeiro momento você fica, tá vendo? Não devia ter feito isso. Falei, aí ó, bem feito. Só que aí depois, isso realmente é uma coisa que realmente afeta o personagem e muda mesmo, sabe? Eu não tô falando que, tipo, o personagem não teria sido interessante se ele não tivesse mudado, mas aconteceu uma coisa muito pesada com ele. Ele foi atacado por uma sombra maligna, aquilo tinha que ter um impacto gigantesco, e tem, e o livro trata isso muito bem, a relação que o Gedge tem com aquilo que ele trouxe a vida, de certa forma, e o combate final, que ele descobre que ele não vai destruir mesmo aquilo, é muito, muito, muito legal mesmo. Eu achei que foi muito bem feito. É por isso que eu falo, tipo, tudo bem, não tem grandes personagens ao lado do Gedge que sejam tão cativantes e tal, e eu até queria que a Úrsula se demorasse mais algumas coisas, mas o que importa tá aqui. É um mundo muito rico, aquela parte que o Gedge vai falar com o dragão, eu sei seu nome, e até tipo que eu acho que uma das cenas que mais tá fora do objetivo dele de achar a sombra, mas que mostra, né, o como ele amadureceu, o quanto ele mudou. Eu falo bastante da história porque quando eu vi o quão fino era e quando eu percebi que a história ia, pelo menos esse arco principal ia se concluir aqui, eu tava muito preocupada se ia fechar bem, sem, sabe, sem correr e tal. É aquilo que eu falei no começo, a Úrsula prova que você não precisa ficar floreando as coisas, descrevendo absurdos sem nenhum motivo como o Tolkien. Desculpa, fãs de Tolkien, eu gosto do Senhor dos Anéis também. Aquele Tolkien é assim, uma coisa assim, não é legal sempre. Então assim, esse livro é ótimo, leia, sério, vale muito a pena. Eu mal posso esperar pra virem os outros. Não só porque eu quero saber o que acontece com o Gedge, eu quero saber se meu chip vai acontecer, mas eu também quero ver outros personagens aparecendo. Eu quero ver como a Úrsula vai começar a colocar mais personagens mulheres, como elas vão ser. Então assim, tô muito empolgada. É isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar joinha, se inscrever no canal, curtir a página do blog no Facebook e também visitar o blog, porque, né, tem outras coisas lá. Se você tiver uma sugestão de tema, escreve aí nos comentários. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.